Então, dando início oficialmente à nossa primeira aula, para o curso de Agente de Combate a Endemias, inclusive é talvez a mais importante endemia do Brasil, é a dengue. A gente não vai esgotar tudo da dengue hoje, posso ser que fique um pouquinho para a próxima aula, mas o intuito é já introduzir algumas coisas, alguns conceitos. Então, o primeiro ponto, nossa aula 1 aqui, endemias e dengue. Quando nós falamos de agente de combate a endemias, é importante que nós venhamos saber o que é uma endemia. Qual que é a diferença entre endemia, epidemia e pandemia? Então, são três palavras, três conceitos que a gente deve ter muito bem em nossa mente para não se confundir. Em primeiro lugar, o que seria uma endemia? A endemia ela é definida como a presença ali de uma doença ou um agente infeccioso que ele está dentro de uma determinada área geográfica ou população. Então, o que é uma endemia? Então, você vai perceber que essa doença ela está relacionada com o quê? Com um agente infeccioso. Esse agente infeccioso ele pode ser o quê? Uma bactéria, um vírus, ele pode ser também um fungo ou até mesmo um protozoário. A gente sabe que comumente nós temos aí, principalmente as nossas endemias, relacionadas a vírus e também a questão de bactérias. Então, a dengue é causada o quê? Por um vírus. Ok, certo. Então, é uma endemia. Por quê? É uma doença que está ali de maneira contínua dentro de determinadas áreas geográficas, dentro do Brasil, sobretudo nas áreas urbanas. Nós temos tanto a área que mais possui dengue é no centro-oeste, quanto na parte sudeste. E a parte que menos tem dengue no Brasil é o sul. Então, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul é a parte que menos tem dengue. Beleza, mas, por exemplo, outra endemia, hanseníase. A hanseníase é também uma endemia do Brasil. Então, a hanseníase tem muito no Brasil, hanseníase. Onde que mais tem hanseníase? Aqui na região do Nordeste tem muita hanseníase, sobretudo no Maranhão. Ribeirãozinho é um dos municípios do Brasil que mais possui casos de hanseníase, perdão. É um dos municípios do Brasil que mais possui casos de hanseníase. A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é uma doença causada pelo bacilo de Hansen, que é um microbactério. Então, é um tipo de bactéria muito pequeno, por isso que fala micro, de pequeno, pequena bactéria, microbactério. Então, é um tipo de endemia. Beleza, então entendi mais ou menos o que é uma endemia. Então, no caso da hanseníase, da antiga lepra, ela passa de uma pessoa para outra direto. A dengue não, a dengue precisa ser transmitido lá pelo mosquito, o mosquito da dengue, beleza, mas tudo isso é uma endemia porque está lá contaminando várias pessoas em uma determinada área geográfica, é um problema. Agora, quando a gente fala de epidemia ou surto, é quando você tem já uma endemia, tá? Então, vamos supor, todo ano, aqui no Brasil, eu tenho, vamos falar aqui um número fictício, teórico, só para termos de exemplo. Então, todo ano eu tenho, vamos supor, 5 mil casos de hanseníase. Então, todo ano eu tenho 5 mil casos de hanseníase no Brasil. Beleza, então é uma endemia, já tenho, já sei que tem esses 5 mil casos no Brasil, eu já sei que no Maranhão tem muito, nas regiões, na Baixada Maranhense, na região que é mais pobre, lá no Ribeirãozinho é um dos municípios do Brasil que mais tem, inclusive teve o presidente da Sociedade de Pediatria e Infectologia brasileira, esteve fazendo um estudo recentemente. Beleza, então já sei que 5 mil casos é ali o que costuma ter, todo ano. De repente, eu não tenho 5 mil casos. Então vamos supor, então, o normal, ali daquela endemia seria 5 mil casos anual, 5 mil anual. De repente, eu vou lá e tenho o quê? 50 mil. Ou seja, eu tive 10 vezes mais a quantidade de casos anual, que é padrão, que é normal. Ou seja, o que eu tive? Eu tive um surto dessa endemia. Ou seja, eu tive uma epidemia. Uma epidemia. Então, quando a gente fala, nossa, está tendo uma epidemia desse carro, está tendo uma epidemia de depressão. Então, está tendo muita gente com depressão, muito mesmo, mais do que o normal. Eu sei que as pessoas geralmente têm depressão, mas de repente teve um número absurdo de pessoas com depressão, a mesma coisa. Eu sei que todo ano tem 5 mil pessoas com hanseníase, mas esse ano teve 50 mil pessoas, ou seja, esse ano teve muitos casos de hanseníase, ou seja, foi um ano que teve uma epidemia, foi um ano que teve um surto de hanseníase. Então, eu preciso diferenciar. Endemia significa que eu tenho essa doença aqui presente, que é causada por um agente infeccioso, dentro de uma região, tem a região que tem mais, tem a região que tem menos, e todo ano eu tenho aquela quantidade de casos. Agora, epidemia é um surto, ou seja, quando eu aumento bastante. E pandemia, professor?
Qual que é a diferença da pandemia? A pandemia, ela é o quê? Uma endemia. Então, ela é um tipo de endemia, ou seja, houve um aumento no número de casos aí, só que ela se espalha por grandes regiões. Como assim? Então, quando a gente fala desse prefixo aí, pan, significa que está abarcando muitas coisas, que está abarcando tudo, está abarcando algo de maneira completa. Então, por exemplo, quando alguém fala homossexual, o que é uma pessoa que é homossexual? Então, tá lá, tem a ver com homo. Só para a gente trazer um paralelo. Homo. Esse prefixo tem a ver com igual. Então, é uma pessoa que se relaciona com outra pessoa que é do mesmo sexo. Um homem que se relaciona com um homem, uma mulher que se relaciona com uma mulher. Homossexual. Beleza. Heterossexual. Hétero tem a ver com diferente. Então, é alguém que se relaciona com alguém que é do sexo diferente. Então, é o homem que se relaciona com a mulher que se relaciona com o homem. Então, é hétero diferente. Homo igual, igual e hétero diferente, tá? Agora, pan, se alguém fala pansexual, significa que é uma pessoa que se relaciona com homem, com mulher, com travestis, com todo tipo de pessoa, ou seja, pan, esse pan tem a ver com tudo, ou seja, abarca tudo. Então, quando eu falo em pandemia, significa que eu estou tendo essa epidemia, essa doença, em todos os continentes do planeta Terra. Eu estou tendo ela em diversas regiões. Aí, depende do livro de referência. Tem livro de referência que vai dizer que, para considerar uma pandemia, basta estar essa doença tendo um surto em 2 continentes diferentes. Já chama de pandemia. Tem outros que vão dizer que precisa estar em todos os continentes, no planeta Terra inteiro. Mas, no mínimo, 2 continentes diferentes. Então, quando nós tivemos uma pandemia do Covid, nós tivemos ela, Covid, nós tivemos elas iniciando lá no continente asiático, na Ásia. Posteriormente, ela migra para a Europa, migra também para a África, e da Europa e da África ela vem até para o continente aqui, principalmente da Europa, para a América. Chegando na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, América Central, região de Nicarágua, México, e América do Sul, Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia, Peru, Chile, Uruguai, etc. Então, por que foi uma pandemia, professor? Por que foi uma pandemia? Ou seja, você teve uma doença que surgiu ali, essa doença ela cresceu bastante o número de casos, então teve muitos casos, e ela foi pan, lembra? Ou seja, pan tem a ver com todo, com muito, então abarcou toda a região do planeta Terra, abarcou todos os continentes do planeta Terra, algo que foi se alastrando. Então, veja, uma endemia é quando eu tenho algo que já afeta ali uma determinada região. Então, vamos supor, lá a dengue. Beleza, então sempre tem um tanto caso de dengue, 10 mil casos, 15 mil casos, ou uma hanseníase, ou uma leptospirose, ou uma febre amarela. Então sempre tem um padrão de caso localizado em uma região ali. Por exemplo, malária. A malária é uma epidemia, beleza. É uma epidemia da região amazônica. Então, os estados que estão dentro da região amazônica são os que mais têm malária. Sobretudo, a Amazônia. Também tem aonde? Também pega ali um pouco em Pará. Também vou ver casos de malária lá em Roraima, Rondônia, ok, mas Amapá está mais ali no norte, beleza, mas sobretudo Amazonas e Pará, tá? Então eu tenho uma endemia, então sempre tenho tantos casos. De repente, se eu tenho um aumento desses casos, então aumentou bastante o número de casos, você vai ter o quê? Vai ter o quê? Uma epidemia, um surto, então aumentou muito os casos. Então, como eu mostrei o exemplo, geralmente você tem 5 mil casos, vamos supor, de hanseníase, agora eu tive 50 mil. Então, ao invés de uma endemia, eu tive uma epidemia. Agora, e se eu tiver hanseníase no mundo inteiro, pegando assim, um surto, aí você vai ter uma pandemia. Então, quando você pegar em vários continentes, você vai ter uma pandemia. Então, essa é a diferença, endemia, epidemia e pandemia. Então, vejamos, vamos para os principais exemplos. Exemplos de epidemias no Brasil. Então, a dengue é o quê? Uma epidemia de área, o quê? Urbana. Vou colocar o nome aqui, urbana. Então, de região urbana. Então, o mosquito da dengue é muito adaptado à urbanização, essa região urbana. Ok. A malária aqui é uma epidemia da região amazônica. Então, a região amazônica tem muita malária. Ectossomose também é uma doença que você tem muita aí, por exemplo, em Minas. Leishmaniose, você tem aqui em várias cidades, você tem aqui no Maranhão também, é uma região de leishmaniose. Maranhão.
Tanto é uma região de leishmaniose quanto a região de hanseníase. Sobretudo a leishmaniose visceral, que é conhecida pelos antigos como o calazar, que afeta principalmente as crianças. Beleza. Então, a gente já... Aqui é só uma introdução rápida. A gente vai trabalhar depois, posteriormente, mais essas outras endemias aqui do Brasil. Então, vamos aqui entender, em primeiro lugar, a importância da vigilância epidemiológica. Qual que é a importância, professor? Então, a vigilância epidemiológica ela é definida como um processo sistemático e contínuo de coleta, consolidação e disseminação de dados de eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e implementação de medida pública. Nossa, muita coisa. Não entendi. Então, vigilância epidemiológica. Quando eu falo de epidemiologia, eu vou estudar o quê? Eu vou monitorar, olha só, isso para toda doença. Agora, para o agente de combate à endemia, ele vai o quê? Monitorar as endemias. Então, eu vou monitorar as tendências da doença. Olha só aqui, ó. Então, ele vai ver, será que o número de casos de dengue está aumentando ou está diminuindo? Qual que é a tendência? Será que o número de hanseníase está aumentando ou está diminuindo? Ah, beleza. Então, ele vai monitorar como é que está indo aquela doença. Está estável, está tranquilo, por exemplo. Nesse caso, uma doença que a gente faz não é muito relacionado a agente de combate de endemia, mas também é o HIV. O HIV também, ele é uma doença causada pelo vírus, o vírus da imunodeficiência humana, por isso que é HIV, né? HIV, vem do inglês, né? Então é o contrário, V de vírus, I de imunodeficiência e H de humano. Então, vírus da imunodeficiência humana. Beleza, então ele vai ver se, será que está tendo um aumento no caso do número de HIV? Será que está diminuindo? Será que está estável a doença? Está uma tendência? Como que está aumentando? Então ele tem que ver tudo isso. No caso, o agente de combate à endemia está mais focado com essas endemias que eu já mostrei, hanseníase, leishmaniose, quistossomose, malária, dengue, leptospirose também. Não coloquei aqui, mas ele também está focado nessas. Então, ele vai ver também onde que está tendo mais. Ah, está tendo mais nessa região, está tendo mais em criança, está tendo mais em idoso. Beleza. Qual que é o objetivo? Ele é detectar precocemente um surto ou em uma epidemia. Então, se ele está vendo, está tendo muito aumento, opa, essa doença está correndo o risco dela se alastrar em todo o Brasil. Então, ele já detecta, já liga um sinal de alerta de que essa doença pode estar tendo aí uma epidemia. Ele vai identificar os grupos de maiores risco, né? E ele vai orientar quais as medidas que devem ser aplicadas ali para poder controlar, para poder mitigar essa endemia. Então, essa vigilância epidemiológica é importante, porque eu vou coletar dados de quem é que está adoecendo, eu vou ver como é que está disseminando essa doença, e eu vou planejar e implementar medidas de saúde pública que visem coibir a propagação dessa doença. Então, olha só, a primeira questão que a gente se depara aqui. A primeira epidemia de dengue documentada clinicamente laboratorialmente, causada pelo sorotipo DEV1 e DEV4. Então, hoje, a gente sabe que o vírus da dengue, tanto o sorotipo DEV1, DEV2, DEV3, DEV4, eles causam a dengue. O DEV5 já foi descoberto, mas ainda não tem evidência de que ele cause a dengue. Mas aqui vamos falar com aquilo que já está consolidado. E a pergunta é o seguinte: onde foi que aconteceu o primeiro caso de dengue que foi documentado clinicamente e laboratorialmente? Que ocorreu em 1981 para 1982. E qual foi o estado que aconteceu esse caso? Beleza. Antes desse caso, teve outros casos de dengue no Brasil, professor? Teve. Sim, teve outros casos de dengue no Brasil. Mas, no entanto, o primeiro caso que foi registrado, que foi lá, colheram o sangue, fizeram os testes e identificaram o vírus da dengue no Brasil, foi aonde? Então, o primeiro caso aconteceu no estado de Roraima. É letra C. Essa questão caiu aí numa das últimas provas que nós tivemos da Banca Univida para a gente de combate à endemia. E ele te cobrava justamente isso, conhecimento histórico aí a respeito da dengue. Então, já vamos colocar essa informação aí na mente. Então, olha só, tá aqui, justamente eu trouxe aqui um pouco do histórico da dengue. Nós tivemos aqui algumas informações aqui que você deve gravar. Então, os primeiros surtos foram registrados no Brasil. O primeiro caso ocorreu em 1981, 82, lá em Boa Vista, Roraima. E ele foi causado pelo sorotipo DEV1 e o DEV4. Então, essa informação que você já vai guardar aí na sua mente, tá?
porque pode cair. Beleza, o que, que a gente precisa entender? A evolução do vírus da dengue. A gente tem hoje, principalmente, 4 sorotipos, né? Causa tanto o DEV1, 2, 3 e 4, né? Inicialmente era 1 e 4, mas já temos casos com 2 e o 3. O vírus é um flavivírus. Flavivírus, ó. Anota aí, ó, flavivírus. Ele possui 4 sorotipos distintos, DEV1, DEV2, DEV3 e DEV4. Então, as principais epidemias, nós tivemos uma epidemia por DEV1 em 1986, que ela atingiu sobretudo Rio de Janeiro e capitais do Nordeste. Foi causando uma grande epidemia, tá? E aí as estratégias que o Brasil adotou ele implementou o Programa Nacional de Controle da Dengue, o PNC, Programa Nacional de Controle da Dengue. Então esse é o histórico. Daqui, professor, quais são as 2 informações mais importantes que eu tenho que levar? Em primeiro lugar, que o primeiro surto de dengue no Brasil registrado clinicamente e em laboratório foi em Boa Vista, Roraima. Primeira informação. Segunda informação que eu tenho que guardar é que esse vírus é um flavivírus, é um tipo de flavivírus. O vírus da dengue é um flavivírus. Beleza. E aí, se eu tivesse que guardar mais algumas informações, eu guardaria que são 4 sorotipos, 1, 2 e 3, 4 do dengue, do vírus da dengue, e também que nós tivemos em 1986 um surto causado no Rio de Janeiro e algumas capitais do Nordeste pelo DEV1. Então, olha só essa questão. O vírus da dengue é classificado no meio científico como arbovírus. Os quais, ou seja, o que é um arbovírus? São transmitidos são transmitidos por mosquitos, por artrópodes, né? Tá, não é objetivo explanar essa parte, mas os quais são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. A qual família esse vírus pertence? Qual família esse vírus pertence? Então, qual família que o vírus pertence, professor? Essa questão que caiu também em uma prova recente da Univida. E a resposta era, obviamente, o gabarito letra A, flavivírus. Então, ele te perguntava qual família que pertence o vírus da dengue. E você iria responder flavivírus tranquilamente. Adenovírus, nada a ver. Adenovírus tem muito a ver com infecção de amígdala, etc. Retrovírus, existe vários tipos de retrovírus. O próprio HIV é um tipo de retrovírus. E parvovírus, né? Vamos seguir. Então, eu quero aqui pontuar alguns conceitos básicos dentro de epidemiologia. Tá? Então, vamos pontuar alguns conceitos básicos dentro de epidemiologia. Como assim, professor? Epidemiologia. A epidemiologia, ela aborda, como eu já mostrei, tanto o estudo de quantos casos que você está tendo por ano, quem é que está adoecendo, qual que é o público, etc. O comportamento de toda a doença. Só que quando a gente fala da epidemiologia ligada principalmente à infecção, à infectologia área que estuda as infecções causadas por agentes etiológicos, patógenos, você tem principalmente aí 3 coisas que você precisa diferenciar. Tem em mente. Em primeiro lugar, a doença. Em segundo lugar, o agente etiológico. Em terceiro lugar, o vetor. Então, são 3 conceitos totalmente distintos. Vamos começar, por exemplo, por agente etiológico e vetor. O agente etiológico é quem causa. Então, quem causa? Pode ser o quê? Um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser também um fungo, etc. E o vetor é quem leva. Então, quem leva pode ser um mosquito, né? Pode ser um outro animal qualquer. Tanto pode ser animal, quanto pode ser o vento pode levar aquele vírus, né? Etc. Então, o que eu tenho que entender? Agente etiológico é quem causa a doença. Quem causa a doença? Então, a doença é a condição causada pela infecção. Então, a dengue é a doença, beleza. Quem causa a doença? É um vírus, o flavivírus DEV1. Ok, isso é quem causa a doença. Quem é o vetor? Quem é que leva a doença da dengue? É o Aedes aegypti, é o mosquito Aedes aegypti. Então, beleza, se a pergunta te pergunta, vai lá, uma questão. Quem é que causa a dengue? O mosquito Aedes aegypti? Não. O mosquito Aedes aegypti não causa a dengue. Ah, professor, mas ele picou aqui e eu tive dengue. Não, quem causa a dengue é o vírus, o flavivírus é quem causa a dengue. O mosquito, ele só leva o vírus, ele só leva quem causa. Então, ele só levou o problema para ti.
Mas não foi ele que causou a doença, ele só levou o BO para ti lá. Pega, recebe esse vírus aí. Então, eu tenho que diferenciar isso. O que é um vetor, que é quem leva a doença, que é o causador, o agente etiológico. Então, aspectos biológicos do vetor da dengue, que é o nosso Aedes aegypti. O vetor transmissor da dengue no Brasil é o mosquito Aedes aegypti. Tem que ter isso em mente. Morfologia e comportamento. É um mosquito escuro, preto ou marrom, depende da região. Ele tem lista branca distinta no tórax, formata um desenho de lira e nas patas. É um vetor o quê? Urbano. Esse vetor, ele é muito urbano. Quando você fala do comportamento dele aí nas regiões não urbanas, né, parte rural, etc., muitas vezes ele pode ter alguns predadores ali, podem matar ele, e etc. Já na parte urbana, ele não tem predador, ele tem muita água, então ele é mais urbano até do que o ser humano, né? Tem alguns infectologistas que brincam que ninguém vive tão bem numa cidade quanto o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. E aqui eu trouxe duas fotos desse bicho, de duas perspectivas diferentes aqui, para você ter uma visualização da criatura. Ele é bem feinho mesmo, né? Então, você está vendo que ele está aqui meio preto e que eles têm as listrazinhas aqui na pata. Tem listra aqui também no tórax. O ciclo de vida dele. Ele tem um ciclo de vida que dura em média 45 dias e passa por 4 fases. 45 dias, 4 fases. Então, vamos lá. Quais são as 4 fases, professor? Ovo, lava, pupa, adulto. Ovo, lava, pupa, adulto. 4 fases. Então, o ovo vem da onde? Da fêmea, né? Ainda bem, a fêmea deposita os ovos nas paredes internas de um recipiente, um criadouro, perto da superfície da água, mas não diretamente sobre ela. Então, a primeira coisa, a fêmea bota o ovo. Beleza. Bota na água, professor? Não. Ela coloca pertinho da água, mas não diretamente sobre a água. Então, ela bota pertinho ali, na parede do recipiente. Então, tu tem um pneu. O pneu está cheio de água. Ela vem ali e bota o ovo dela pertinho da água, ali, um pouco em cima, ao redorzinho do pneu, entendeu? Ela vai colocando. Para quê? Para quando o nível da água subir e cobrir os ovos, então ela quer o quê? Que a água suba e cobra e venha imergir, né? Emergir ali todos aqueles ovos. Então, aqueles ovos vão ficar cobertos posteriormente por água. E aí, quando esses ovos forem cobertos por água, eles vão eclodirem. Então, vai ter essa eclosão, né? Eles vão eclodirem e aí sim a larva vai viver na água e vai se alimentar de matéria orgânica que tem naquela água. Então a fêmea colocou o ovo lá, perto da água, a água subiu, quando subiu, cobriu aquele ovo, aí aquele ovo foi eclodiu e daquele ovo saiu o quê, professor? Uma larva. Ótimo. Já estou entendendo. O ovo estava dentro da fêmea, a fêmea colocou para o lado de fora, colocou perto da água, a água cobriu o ovo eclodiu e saiu uma larva. A larva vive na água, se alimenta de matéria orgânica. A pupa também é aquática e ela não se alimenta, apenas respira. O que eu tenho que lembrar? É uma fase de transição. Então, você tem aqui a lava, você tem aqui na fase adulta ou adulto. E aqui no meio você vai ter o quê? A pupa, que vai fazer justamente a transição entre a fase de laval, vai fazer a transição entre a fase laval e a fase adulta do mosquito. Então, o mosquito adulto, ele emerge da pupa, a fêmea precisa se alimentar de sangue para que os ovos amadureçam, beleza. O mosquito adulto, ele vai emergir da pupa e aí você vai ter o mosquito adulto, beleza. Agora, por que que a fêmea, ela faz hematofagia, tá? Então, a fêmea, ela já está com alguns ovinhos lá dentro dela, mas antes dela colocar esses ovos, ela precisa o quê? Se alimentar de sangue. Com qual objetivo? Para os seus ovos amadurecerem. Beleza? Então tá aqui, ó. A fêmea, ela vai se alimentar de sangue, é quando ela vai picar o ser humano para se alimentar do sangue dele. A fêmea, após se alimentar com sangue, põe os ovos. Então colocou os ovos aqui, tá aqui, ó, perto da água, os ovos. Depois,
dos ovos, esses ovos vão evoluírem e vão se transformar em larva. Depois vai ter a pupa, uma forma que mescla a característica da larva e mescla a característica do adulto. E depois o adulto vai sair da pupa. Então, esse é o ciclo de vida do tal do mosquito infame Aedes aegypti. Então, esse é o entendimento que eu preciso ter. E como é isso, professor? Veja, o mosquito em si, ele não tem esse vírus, o flavivírus dengue da dengue. Ele não tem. Ah, mas como é que ele transmite, etc e tal? Ele vai lá, na hora de se alimentar, essa fêmea, ela vai e pica, por exemplo, uma pessoa que está contaminada pelo vírus da dengue. Então, ela picou lá alguém que está contaminado pelo vírus da dengue, se contaminou, e aí, depois que ela se contaminou, quando ela picar outra pessoa, obviamente essa pessoa vai ter dengue. Então, vamos lá, os hábitos de reprodução e alimentação. A fêmea, né, ela vai picar preferencialmente o quê? Ela gosta muito de sangue humano. E essa picada, ela tem que obter esse sangue para poder maturar, para ver a maturação dos ovos dela. E aí ela procura criadouro com água parada para fazer ali o depósito, né, dos ovos, a oviposição. Então, os locais de procriação mais comum do Aedes aegypti, ele utiliza água parada, né? Preferencialmente limpa, pode estar suja, mas eles gostam também de limpa, pneu, caixa d'água, tampa, vaso de planta, etc. Né? Tem uma água parada ali, água acumulada, ele vai se valer daquele local para fazer o seu procriadouro. Então, vamos lá. Transmissão. Aqui eu quero pontuar algumas coisas de infectologia para poder, então, entrar dentro da dengue nessa parte de transmissão. Então, uma doença infecciosa, ela pode ter 2 métodos de transmissão. Uma transmissão, nós chamamos de transmissão direta, e uma transmissão indireta. Então, quando eu falo de transmissão direta, eu estou falando de uma transmissão que acontece o quê, professor? Acontece do ser que está contaminado, então, por exemplo, de um homem está contaminado, e transmite para outro homem. Então, isso eu chamo de quê? Transmissão direta, vai diretamente, do contaminado para o que não está contaminado. Então, pode ser por contato, algum tipo de contato, etc. Então, vamos supor, ou então uma transmissão por gotículas, gotícula de ar, os aerosóis, etc. Então, você tem doenças de transmissão direta, como o influenza, que é o vírus da gripe. Então, você sabe, você pega a gripe de outra pessoa diretamente, ali, seja tendo contato com ela, seja porque ela está falando perto de você, está saindo as gotículas ali, que às vezes você nem consegue enxergar, são microgotículas, aerosóis na fala dela, e aí vai, e essa microgotícula, esses aerosóis é transmitido pelo ar, e chega até você, você respira ele, e pega ali o vírus da gripe. Também acontece com tuberculose também, a bactéria. O cara tá escarrando, tá respirando perto de ti ali, se tu tiver muito tempo de contato, tu pode pegar a tuberculose dele. Por aí vai. Algumas doenças de transmissão direta. Já a transmissão indireta, ela é mais pelo ar, pelo veículo ou pelo vetor. Pelo ar no sentido de que precisa ser longe. Mas a transmissão por gotícula aqui também, teoricamente é pelo ar, é mais perto. Então, pelo vetor, como por exemplo no mosquito, que é o caso da dengue. Então, a dengue, ela tem a sua transmissão preferencialmente o quê? Quando ele te perguntar. É uma transmissão mais de caráter indireto. Por um vetor biológico, você tem vetores mecânicos, mas físico, né, mecânico, e você tem vetor biológico. Biológico significa que é transmitido por um ser vivo. E esse ser vivo é um mosquito, é o Aedes aegypti. Então, eu devo pontuar isso. Professor, a dengue pode acontecer da dengue passar de transmissão direta? Acontece. Provavelmente isso não vai ser cobrado na tua prova. Eles vão querer mais que tu raciocine essa transmissão indireta do vetor mosquito. Como que seria uma transmissão direta da dengue? Seria uma transmissão mais vertical, não de uma pessoa para outra. Tem um dengue e passei para ti. Não. Nesse sentido de um adulto para o outro, não. Seria no sentido vertical. Uma transmissão vertical. O que é uma transmissão vertical, professor? É uma transmissão da mãe para o recém-nascido, para o RN. Então, ali na hora do parto, uma mulher está grávida, e aí ela está com a dengue, pode acontecer dela parir ali, pelo aquele contato no parto vaginal, dele passando ali, sendo expelido, esse recém-nascido ele pode vir a ter contato, porque ele tem um cordão umbilical, então acaba havendo troca de sangue da mãe
com o recém-nascido, com o filho dela, então ela pode acabar transmitindo. Essa transmissão vertical no sentido que é de cima para baixo, ou seja, da mãe para o filho, para o RN, para o recém-nascido. Beleza, mas isso dificilmente vai ser cobrado, isso é cobrado mais em prova de medicina. Para a gente de combate a endemias, ele vai te cobrar isso, que tu sabe que é uma transmissão indireta por um vetor, que é um mosquito, o Aedes aegypti, tá? E lógico, a dengue também pode ser transmitida por transfusão de sangue. Então, se o cara tem dengue, ele tá lá com o vírus no sangue dele, e aí ele doou o sangue, e o sangue dele foi para outra pessoa, a outra pessoa que vai receber o sangue vai receber o vírus, que está no sangue daquela pessoa contaminada. Óbvio, isso dificilmente vai acontecer, porque quando você vai fazer aí uma doação de sangue, quando você vai fazer essa tua doação de sangue, você vai ter justamente vários testes sendo feitos para ver se você não tem nenhuma doença, HIV, etc, né? Para você não levar a doença para a pessoa com o teu sangue. Beleza. Então, já que a gente pontuou aqui de maneira indireta a infectologia aqui da transmissão, a gente pode ir para a transmissão da dengue, propriamente dita. Então, transmissão que a gente precisa estar atento aqui, dentro do nosso contexto, é a transmissão indireta através da picada da fêmea do Aedes aegypti, infectada, tá? Então, toda vida que eu fui picado por uma fêmea do Aedes aegypti, eu vou ser contaminado, professor, com a dengue? Eu vou ser infectado? Simplesmente porque eu fui picado por uma fêmea do Aedes aegypti? A resposta é não. Essa fêmea, ela precisa estar, o quê? Infectada. Ah, só porque é o mosquito da dengue, ele já está contaminado. Não, não necessariamente, isso não quer dizer. E como é que ele se contamina? Ele se contamina quando ele vai picar uma pessoa. Então, tem uma fêmea aqui de boa, lá. Ela está tranquila. De repente, ela vai lá, ela precisa de sangue para o ovo dela amadurecer. Então, ela vai atrás de sangue. Ela prefere o sangue de quem? De humano. E aí ela vai e pica um ser humano que tem o flavivírus, da dengue. Então, ele tem um vírus da dengue no sangue dele. Quando ela pica esse ser humano, ela se contamina. Veja, ela não era contaminada. Ela se contaminou quando ela foi lá buscar o sangue que ela queria num ser humano, que esse ser humano estava infectado. Beleza. Ela se contaminou. Então ela está infectada. Aí ela vai e pica outra pessoa. Beleza? Aí ela vai, que agora contaminada, pica outra pessoa que não tem dengue, e essa pessoa que não tem dengue vai e recebe o vírus da dengue. Então é assim que ela faz. Então ela só faz o meio de campo. Ela só faz meio de campo entre um humano que já está infectado, esse humano que já está infectado, outro humano, vou escrever mais bonitinho aqui, outro humano não infectado. E aí o mosquito, vou colocar aqui, mosquito, ele faz esse meio de campo. À medida que ele vem, se infecta, pega o vírus que está aqui no infectado e leva para o que não está infectado. Obviamente que ele não faz isso de propósito, né? É algo que acaba acontecendo. Então eu tenho que ter isso aí em mente. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Então, o ciclo extrínseco e o ciclo intrínseco. Então, qual é a diferença do extrínseco por intrínseco? Então, você já deve saber esses prefixos ex e o intri. Então, isso do ex significa o que? Fora, né? E o in significa o que? Dentro. Então, o extrínseco com E, significa o ciclo fora do ser humano. Então, é fora do ser humano é em quem? É no mosquito. E o intrínseco significa dentro. Dentro de quem? Dentro do ser humano. Então, extrínseco no mosquito. O mosquito fêmea é picada, ela pica uma pessoa que está no período de viremia, né? Com o vírus no sangue. O que é viremia? É o vírus no sangue. E o vírus se replica dentro do mosquito no período de 8 a 14 dias. É o período de incubação extrínseco, ou seja, o período de incubação do vírus no mosquito. Após esse período, o mosquito ele torna-se infectante e capaz de transmitir o vírus pelo resto de sua vida, que é de 6 a 8 semanas, cada vez que picar alguma outra pessoa. Então, esse é o ciclo extrínseco. Então, a mosquito fêmea está lá, vai lá, pica alguém que está no período de viremia, infectado, um ser humano, e depois de 8 a 18 dias, ele vai e passa também a ter essa capacidade de infectar as outras pessoas. Já o período intrínseco dentro do ser humano, após a picada do mosquito infectado,
O vírus passa por um período de incubação no ser humano, que é de 4 a 10 dias. Então, é o período de incubação que seria o período de incubação intrínseco, ou simplesmente período de incubação, né? Ou o período de incubação no ser humano, que é de 4 a 10 dias. Beleza? E aqui eu já pontuo período de incubação. Professor, o que é um período de incubação? Esse O aqui do período ficou feio, né? Período de incubação é o período que a pessoa ela é infectada até ela manifestar os primeiros sintomas, certo? Então, você foi picado pelo mosquito, pela fêmea, lá Aedes aegypti. Esse mosquito estava infectado, transmitiu para você o vírus, só que não é porque você foi picado hoje que você já vai começar a sentir febre hoje. Ah, já estou sentindo febre, já estou com dengue. Não. Vai demorar quantos dias? De 4 a 10 dias para você começar a sentir os sintomas, tá? Então, a gente chama de período de incubação, ou seja, é o período que tu tá com o vírus em ti, mas tu não tá sabendo, não tá manifestando, tu não tá tendo a doença, a gente chama esse período de incubação. Quando a gente fala, fulano estava incubado, algo do tipo assim, significa que aquela pessoa já era, mas ainda não estava manifestado o que ela era. Quando ela se manifesta, termina o período de incubação. É a mesma coisa. Você já estava infectado, mas não está claro que você está com aquele vírus, porque você não está manifestando a doença. Quando essa doença se manifesta com todos os seus comemorativos clínicos, dor de cabeça, dor orbitária, que é essa dor aqui atrás dos olhos, né, que algumas pessoas sentem, artralgia, que é as dores nas articulações, aí a doença se manifestou, então acabou o período de incubação. Então leva aqui, ó, tempo de incubação, ser humano, período de incubação leva de 4 a 10 dias para apresentar o sintoma após a picada. Isso varia um pouco, esses dados, de referência para referência, mas em média é isso aí. Vamos lá. Período de viremia. Então, a pessoa infectada, ela pode transmitir o vírus, mosquito, desde um dia antes do aparecimento da febre. Então, um dia antes do aparecimento da febre, ela já pode transmitir. Até o 5º dia da doença. Depois que aparece a febre, você conta 5 dias, ela ainda vai poder transmitir, ela vai estar com essa viremia. Então, é crucial que o paciente, nessa fase virêmica, ele fique protegido de picada de mosquito, justamente para ele não contaminar os mosquitos. Então, ele vai ter que ficar protegido com telas, mosquiteiro, repelente, para evitar que novos mosquitos se infectem. Porque, veja, o mosquito não é porque ele existe que ele está infectado pelo vírus da dengue. Ele precisa picar um ser humano que tem o vírus da dengue para ele se contaminar. Então, se tu tá com a dengue, cara, então se protege para tu não ser picado por um mosquito e passar o vírus da dengue para esse mosquito. Passar esse vírus da dengue para o mosquito e o mosquito sair com esse vírus levando para outras pessoas. Principalmente quando um dia antes do aparecimento da febre, infelizmente tu não vai saber, né, que tu tá doente, tu só vai saber depois que tu manifestar a febre, aí tu vai pensar, eita, desde ontem que eu já estava transmitindo, já estava no meu período de viremia, que eu manifestei febre hoje, então desde ontem que eu já estava no meu período de viremia, um dia antes. Então esses 5 dias aqui próximo que eu vou ter, desde que apareceu minha febre, eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou transmitindo aí esse vírus para os mosquitos, caso algum mosquito venha me picar. Fatores ambientais que favorecem a proliferação. Então, a dengue ela tem uma sazonalidade marcada, acho que todo mundo já observou isso. Ela gosta de ocorrer principalmente no verão, porque o verão nos países tropicais é o verão que é quente e chuvoso. Então, o verão tropical ele é assim, quente e chuvoso. E o calor acelera o ciclo de vida do vetor. Então, o ciclo de vida é mais rápido quando está no calor. A chuva oferece os criadouros, né, a água parada. Então, você tem a chuva fazendo aí a água parada ali para o criadouro, de um lado, e você tem ali, justamente por outro lado, você tem o calor acelerando o ciclo de vida, tá? Só um instantezinho aqui, só para eu ligar bem aqui o carregador aqui do notebook para continuar a aula. Então, beleza, vamos seguir. Então, ficou de boa essa parte aí, tá? Tudo claro? Tá de boa, tranquilo. Tranquilo, vamos seguir.
Eu sei que é muita informação. Se eu estiver falando em muita coisa ao mesmo tempo, a gente diminui a velocidade um pouco. Mas você assistindo essa aula, prestando atenção, vai ficar gravada, você pode assistir novamente, etc. Você vai matar as questões aí, vai estar na frente da tua concorrência de boa. Então, o ciclo de vida do Aedes aegypti. Vamos destrinchar aqui. Ele é um ciclo que dura em média de 7 a 10 dias. Então, você fica de boa que é de 7 a 10 dias. E aqui a gente tem aquele resumão de tudo que eu falei para você, né? Tá? Então, vamos começar pelo passo 1. Passo 1. Os mosquitos, eles se acasalam. Então, o mosquito adulto, ele vive de 30 a 45 dias, beleza? E vai ter o acasalamento entre a fêmea e a macho. O mosquito fêmea, ele vai ficar ali, vai ter os ovos dele, e ele vai precisar picar um ser humano aqui, para poder, olha ele bem aqui, ó. Picar um ser humano para ele poder maturar os ovos dele. Ele acabou de acasalar, acasalou, beleza, tem ovos, só que os ovos, para amadurecer, vai ter o quê? Ele vai precisar do sangue ali do ser humano. Ou de outro animal, mas ele gosta muito do sangue do ser humano. E aí, ele vai lá e coloca os ovos dele lá, num local perto da água parada. Então, ele colocou lá num localzinho perto da água parada. Beleza, olha só essa característica. Os ovos podem ficar inertes por até um ano, até que as condições climáticas sejam ideais. Isso aqui é algo que já caiu em questão. No caso, falava que os ovos, eles duravam um período curto, era rápido. Então, essa alternativa que falava que os ovos, eles duravam um período pequeno, ela era uma alternativa falsa, mentirosa, errada, incorreta. Por quê? Porque os ovos, eles podem ficar lá de boa até um ano. E esse é um dos motivos pelo qual é tão difícil combater a dengue. E a fêmea depositou os ovos dele lá junto à água parada, perto da água parada, aqueles ovos eles podem ficar até um ano lá, cara. Até que a água suba e ele tem a condição ideal de chuva e calor para esses ovos eclodirem e darem origem às larvas. Então, as larvas se desenvolvem entre 5 a 7 dias. Então, as larvas saem de dentro dos ovos na água. Então, a larva ela vive na parte aquática, então ela gosta quando a água sobe e faz essa cobertura, cobre o ovo, né? Então, os ovos ficam imersos dentro dessa água, e aí ele eclode e sai essa larva para viver ali naquela água, nesse ambiente aquático, se alimentando ali de restos de coisas que possa ter naquela água, né? Que é um pouco de matéria orgânica. Depois da larva, você vai ter a fase da pupa, que dura de 2 a 3 dias dentro da água, que é uma fase aí que só evolui, né, que nem se alimenta. Então, uma fase rápida entre a larva, eu já falei, e o mosquito adulto. Depois da fase da pupa, o mosquito sai da pupa na superfície da água. Tá aqui. E aí ele sai e vai ser um mosquito adulto, que vai acasalar, né, novamente, seja ele macho, seja fêmea, e se for fêmea, vai colocar os seus ovos e continuar o ciclo. Então, beleza. Professor, eu entendi. Mosquito fêmea acasalou, teve seus ovos, precisa maturar os ovos, picou um ser humano, maturou os ovos, depositou os ovos dela perto de água parada. Esses ovos eles podem aguentar até um ano, esperando ele ter as condições ideais, um calorzinho ali, mais muita água. Beleza, o ovo foi coberto por água, você tem então o ovo eclodindo, sai a larva fica se alimentando e evoluindo, rapidamente. Você tem a fase de pupa, que dura 2 a 3 dias, e depois da pupa você tem a fase adulta, e dessa pupa emerge, sai ali dela um mosquito adulto, a Aedes aegypti. E aí volta o ciclo novamente. Então aqui está a referência aqui da imagem, né? Simbora. Então vamos para manifestações clínicas. Então a aula já tem alguns conteúdos, mas vai dar certo. Manifestações clínicas. A dengue, ela pode ser o quê? Assintomática. Professor, 70% dos casos da dengue é assintomática. Assintomática é o quê? O prefixo "a" nesse contexto, ele significa o quê? Uma negação, né? Tá vindo do grego, está relacionado à negação. Então, significa sem, assintomático significa o quê, professor? Sem sintomas. Não tem sintomas. Então, o paciente não sente nada. Pô, é ótimo. Covid também, tinha galera que tinha Covid assintomático, não sentia nada.
dava e nem sabia. Principalmente descobriram que quem era mais assintomático eram as crianças. Então tinha criança aí de 10, 11, 12, 13 anos de idade, né? Pegava Covid e não sentia nada, mas saía contaminando os outros, né? Por isso que tinha que ficar em casa também. Era assintomático. Então 70% da galera aí que tem dengue não sente nada. E os outros 30%, os outros 30% eles vão, em sua maioria, ter doença de leve a moderada, e uma pequena parte vai ter a doença grave. Beleza? Então, as fases clínicas. Então, quando a gente fala de fase clínica, se você for pegar tradicionalmente nos livros de infectologia, eles vão dizer que são 3 fases. Eu coloquei mais uma aqui, que na verdade não é uma fase, tá? Importante eu pontuar. Vou colocar de azul aqui, o período de incubação. O período de incubação é justamente o período em que não está manifestando sintoma, então não é uma fase. As 3 fases que são de fato, vou colocar aqui de vermelho, é a fase febril, a fase crítica e a fase de recuperação. Então essas 3 são as 3 fases aí pontuadas pelos livros de infectologia, que caem inclusive nas provas de medicina. Então são essas 3 fases, febril, crítica e recuperação. Cai na minha prova também, professor? Cai. Então tem que ficar atento. Então são 3 fases, febril, crítica e recuperação. Lógico, eu só pontuei o período de incubação, cara. Então veio o mosquito, ficou você, vai demorar lá aquele de 1 a 10 dias para você começar a ter a febre. Então foi o período de incubação. Aí teve a febre, então iniciou a fase clínica. Ou seja, clínica, o que é essa coisa clínica? Significa aquilo que eu posso ver clinicamente, notar. Então, a partir do momento que eu tenho a febre, eu estou notando teus sintomas, as manifestações clínicas, que a gente chama aqui. Então, estou tendo as manifestações óbvias. Porque o que seria uma outra manifestação? Tem manifestação laboratorial, então uma alteração lá no teu sangue. Então, isso não dá da pessoa ver aqui externamente, não é algo clínico, é algo laboratorialmente. Beleza, então a gente está falando da parte clínica. Então, vamos iniciar pela fase febril. Fase febril você tem também chamado de febre quebra-ossos. A galera sente muita dor nos ossos, algumas pessoas, né? Não é todo mundo, mas tem quem sinta dor nos ossos. E a gente gosta sempre de falar aqui do tal do mnemônico cometa. Cometa. Vou colocar aqui de cima para baixo para você notar também. Cometa. O que significa? São os sintomas que você tem dentro da fase febril. Mnemônico. Então, C, esse C aqui, esse primeiro C aqui é de que? Cefaleia. Cefaleia é o que, professor? Cefaleia é dor de cabeça. O O é de orbitária. É uma dor retroorbitária. Dor retroorbitária. O que é uma dor retroorbitária? É uma dor atrás dos olhos, nessa região aqui dos olhos. Então, vamos lá, cometa. O primeiro C, cefaleia, dor na cabeça, que geral. Pode ser uma cefaleia holocraniana, holo, significa tudo, craniana, todo o crânio. Então, holocraniana, em toda a cabeça. Uma cefaleia holocraniana, mas lembra que é uma cefaleia. Então, na cabeça, dor retroorbitária, então, orbitária, é atrás dos olhos, ou na região dos olhos aqui, ó. Isso aqui é a nossa órbita. A órbita é essa cavidade que você tem aqui, na qual está inserido o teu olho. Então, essa cavidade que você tem no crânio aqui, se você arrancar teu olho, vai ficar só tua órbita. Mialgia. Mialgia é esse dor que você sente aí nos músculos. Ai, tô doendo no meu corpo, tô quebrado, a quebradeira. É a mialgia, né? As dor no músculo todo quebrado, todo fraco. Mialgia. Exantema. Exantema são essas manifestações, então, aqui, ó. Mialgia, vou botar aqui a dor muscular. E exantema são as manifestações da pele. É o exantema. Então, o exantema é o quê, professor? Então, as pessoas ficam meio cheio de pintas, né? Então, você vai ver que na dengue você tem justamente esse exantema. Pessoas têm vários tipos de manifestação, cada pessoa é de um jeito. Tem aquelas manchas avermelhadas, pessoas que ficam com muita mancha avermelhada, que surge no tronco, no braço, tá? Então, em várias regiões você vai ter essas manifestações de pele. São justamente o exantema, teoricamente alguns livros chamam de raster também, mas o correto seria chamar só de exantema. Beleza? Temperatura, o T, então, aqui,
Vamos aqui, ó. M de mialgia. E de exantema. T de temperatura. Temperatura, eu tenho que lembrar que a temperatura alta é a febre. Lógico. Período febril tem que ter febre. E a artralgia. A artralgia é o quê? São as dores nas articulações. Então, as dores nas articulações, quais? Tem diversas, dores nos ombros, cotovelo, joelho, etc. Então, tem uma galera que sente muito, né? Isso não é todo mundo, mas tem um público, principalmente as artralgias, elas são bem comuns. Tanto, ela é mais comum também a artralgia na chikungunya, né? A chikungunya dá muito essas dores nas articulações, mas a dengue também dá. Menos, mas dá também. Algumas pessoas podem sentir, as mulheres, né? Sofrem também muito com artralgia. Beleza, aí depois disso você vem a chamada fase crítica. Depois que passa a febre, olha só, depois que passa a febre, vem a fase crítica. Professor, passou a febre, então tá ótimo, agora beleza, eu tô melhorando, vou ficar top. Você sabia que a fase que a dengue é mais perigosa é quando passa a febre? Nas 24 horas, de 24 até 48 horas, depois que passa a febre, a gente tem a chamada fase crítica, que é o período aí que pode dar ruim. Algumas pessoas, né, podem ter alguns problemas. Então, você tem um capilar normal, respiração aqui não precisa se preocupar tanto, mas o que eu quero dizer? Você tem o extravasamento da albumina. A albumina é uma proteína do sangue, tá? Está lá no sangue e que carrega algumas outras coisas, né, pra gente. Então, ela sai de dentro aqui, ó. Aqui é o teu vaso sanguíneo, seja uma veia, uma artéria, é um vaso, um capilar qualquer. Então sai a albumina, quando sai a albumina, que é essa proteína, ela tem um efeito que ela suga a água, ela puxa a água. Então você vê que tem como que eu poderia dizer, alguns solutos, aí a gente estuda em química, que eles têm esse efeito de puxar o solvente, né? Então, por exemplo, você coloca o sal na carne e ele puxa a água que está dentro da carne, né? E mata as bactérias da carne, né? Para preservar a carne, para essa carne ficar conservada, né? Matando as bactérias, porque as bactérias têm líquido dentro dela, então o sal puxa. E aí o sangue, que é o plasma, a parte do sangue líquida, a gente chama de plasma, é a parte líquida do sangue. Ele sai também. Então o que vai acontecer? Vai sair um pouco dessas proteínas, que é importante, para o capilar sanguíneo, para as veias, artérias capilares. Vai sair um pouco acompanhando essa albumina que vai puxar esse solvente, esse plasma, a parte líquida do sangue. E aí, como saiu a parte líquida, vai ficar ali uma hemoconcentração. Então, as hemácias são os glóbulos vermelhos que transportam, elas vão ficar ali concentradas, porque diluída é quando você coloca mais líquido. Como saiu o líquido, que foi o plasma, fica concentrado. Redução da albumina sérica, derrames cavitários. Beleza, eu estou falando isso, não é algo que vai cair na tua prova, mas só para te trazer uma explicação de que você tem um risco de evolução da doença mais grave, de 24 horas a 48 horas, e você tem os riscos das manifestações hemorrágicas. Então, ali é o contexto fisiopatológico que justifica a probabilidade do cara ter o quê? Uma hemorragia. Então, quero falar até em dengue hemorrágica, né? Hemorragia. Então, é nessa parte aí que o indivíduo ele pode evoluir rapidamente para o óbito, um choque da dengue. Então, os pacientes que morrem de dengue, pode acontecer, acontece justamente isso. Quando ele está tendo febre lá, de repente a febre melhora, quando vai de 24 horas, deixa eu mudar aqui a cor, de 24 horas a 48 horas, ele acontece esse processo aqui que eu descrevi em cima, a proteína que estava dentro da artéria, das veias dele, começa a sair a albumina, começa a sair muito líquido, o sangue começa a sair também, do terceiro espaço, que a gente chama, e aí ele começa a perder sangue, começa a ter o quê? Uma hemorragia. Então, uma das coisas que você observa no risco são a quantidade de petequias, que são as manchas vermelhinhas que o indivíduo tem. Você faz o teste do laço, né? Está muito relacionado ao teste do laço.
Inclusive, ajuda no diagnóstico da dengue. Teste do laço, o indivíduo ele vai lá e coloca aquele aparelho de pressão, sabe o aparelho de pressão, coloca aqui no cara, do teu paciente, e ele vai lá inflar, né? Vai como se estivesse medindo a pressão, só que ao invés de soltar, ele vai deixar lá por um tempinho, 1 minuto, 2, 3, 4. E ele vai deixar e vai ver se vai ficar muito vermelho o teu braço, né? Então, se ficar muito, muito vermelho, aparecer muitas petequias, muitas manchinhas bem pequenininhas, você vê que vai ter uma probabilidade maior desse indivíduo aí ter uma evolução pior. Né? Então, o grande problema da dengue são as hemorragias que acontecem aonde? Vou te falar, o que eu tenho que lembrar, professor? Eu tenho que lembrar que depois que passa a febre, 24 a 48 horas, eu tenho uma fase crítica. Eu tenho que lembrar que quem se dá mal na dengue, quem se ferra, quem pode inclusive morrer é nessas 24 a 48 horas depois da febre, e ele vai morrer de quê? De hemorragia, de choque, é o choque da dengue, é um choque, deixa eu caracterizar aqui, que a gente chama de choque por perda de volume, por perda de sangue. Choque, hipo, significa hipo, pouco, né? Hipovolêmico. Hipovolêmico. Então, é o choque hipovolêmico. Choque por perda de líquido. Perda de volume. O líquido está relacionado ao volume, ele perde muito volume, perde muito sangue nas manifestações hemorrágicas, numa hemorragia, e pode evoluir para o óbito. Beleza, depois da fase crítica, de 24 a 48 horas que termina a febre, você vem para a última fase, que é a fase mais de boa. A fase de recuperação. Coloquei até um legalzinho aqui, ó. É a fase boa. Então, você tem a reabsorção do plasma extravasada. Então, você tinha aqui a tua artéria, a tua veia, o teu capilar sanguíneo, e tu tinha perdido um pouquinho de sangue para cá, para o lado de fora, e esse sangue vai e volta. Então, reabsorve. Reabsorve a albumina, reabsorve o sangue, e você tem a melhora do quadro clínico realmente. Não só da febre, mas dos outros sintomas. Então, o período de incubação, vamos lá, ele dura menos que 15 dias. Então, o período que você é picado pela fêmea do Aedes aegypti e é contaminado, infectado pelo vírus. Lembra que os livros recomendam de 1 a 10 dias, mas pode ir até 15 dias, então ele diz que no máximo 15 dias. Em média, dura de 5 a 6 dias, a maioria das pessoas. E aí vem a febre. A febre dura de 2 a 7 dias. Depois da febre, entra no período crítico, que dura de 24 a 48 horas. E vem para a recuperação, que dura de 2 a 4 dias. Beleza? Tudo bacana aqui? Tudo bacana aí. Tranquilo. Então, a gente vai para essa última parte. Na próxima aula, ainda vou trazer, talvez, algumas coisinhas pontuais sobre a dengue, e aí eu entro nas outras doenças, que são o outro assunto que mais cai, são as outras endemias. Os três, professor, diferencia para mim o que é mais importante nas provas, pelas análises. Eu baixei várias provas, mais de 10 provas, e analisei, respondi. Então, o assunto mais importante é a dengue, em primeiro lugar. Depois, dengue e aqueles conceitos ali, endemia, o que é uma endemia, o que é uma pandemia, beleza. Depois vem as outras endemias, então, febre amarela, leptospirose, são as mais importantes. Mas aí é bom saber um pouco de ectossomose, hanseníase e tal, mas aí a gente vai focar sobretudo em febre amarela e leptospirose também. E malária, também malária é importante. Depois disso, a atuação do agente de combate a endemias na prática. Isso aí ele é muito cobrado, qual que é a atuação dele na prática. Inclusive, é o módulo 5 da nossa apostila. É o último módulo. Primeiro eu explico tudo, por último eu deixo lá o módulo. Então, lembra de estudar bem o módulo 5. Lembra de estudar bem o módulo 1, que é a dengue e endemias, o módulo 2, que são as outras endemias, e o módulo 5. São os 3 módulos muito importantes. Então, as medidas de controle focada, elas são focadas no único elo da cadeia que pode ser efetivamente quebrado. Então, eu quero controlar essa doença, professor. Onde é que eu vou martelar? Onde é que eu vou botar para arrebentar? No vetor. Eu vou perseguir esse moleque. O Aedes aegypti, o mosquito. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar quebrar esse elo, porque veja que ele faz o meio de campo, é o articulador. Pega o vírus de um ser humano infectado, se infecta e leva para outro ser humano que está infectado, que não está infectado, que está de boa. Então, ele leva o vírus. Então, você tem, em primeiro lugar, o controle mecânico, é o mais efetivo.
é a principal e mais eficaz medida da prevenção. Sempre tem que guardar isso. Professor, qual que é a principal medida de controle da dengue? É o controle mecânico. Mecânico, como assim? A eliminação dos criadouros, a eliminação dos criadouros e a limpeza de terreno, caixa d'água e reservatório. Então, você vai, consiste o quê? A eliminação do criadouro. Eliminar os recipientes que podem acumular água parada. Então, vai eliminar pneu, então foco nos pneus. Então, tem trabalho de reciclagem do pneu, que pega o pneu e faz uma ornamentação, corta, cria outra coisa, com lata também, garrafa. Então, dá uma outra utilidade para essas coisas, né? Não deixa lá jogado no quintal, parado, não, acumulando água. Então, elimina a água e qualquer lixo que possa vir criador. Então, a coleta de lixo é muito importante. Fica aquele lixo jogado na frente da casa, acumulando e tal, não pode. Então, controle mecânico é a mais eficaz. Eu vou eliminar os criadouros. Possível recipiente que pode ser o criador, eu vou limpar, jogar, incinerar, né? Uma incineração profissional. Não sai tacando fogo de qualquer forma, não. Também não pode. Mas uma incineração, eu vou fazer uma reciclagem desses recipientes, vou dar outra função para eles. E a limpeza do terreno. Então, limpa terreno, limpa a caixa d'água, limpa reservatório. Então, aquilo que eu não posso eliminar, obviamente eu não posso eliminar meu terreno, nem minha caixa d'água, tenho que ter ela. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou limpar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar minhas caixas d'água, barril, tonel, vou deixar primeiro vedado para não entrar nada. Segundo, eu vou limpar calha, limpar terreno baldio. Então tem que limpar, que senão fica ali aquele terreno cheio de mato e fica aquelas poças d'água e fica, daqui a pouco alguém vai e joga um pneu lá, joga lixo. Então não, limpa o terreno, limpa a caixa d'água, tampa a caixa d'água. E você vai utilizar o que? A comunidade justamente para a remoção desses criadouros. Esse é essencial mutirões de limpeza aí dos terrenos, de tudo. Então essa é a parte principal. Aqui é o top. O que mais é eficaz aí no combate à dengue. Você tem outras medidas. Então, a melhor forma de combater a dengue é impedir a reprodução do mosquito. Ajude a eliminar o criador. Mantenha a caixa d'água fechada. Amarre bem o saco de lixo. Coloque o pneu em locais cobertos. Não acumule sucata em entulho. Aí, no caso, para a população receber bem os agentes de combate à anemia, eles têm que se receber, né? Conversar contigo, receber as orientações. Coloque areia nos vasos da planta, né? Para não ficar acumulando água. Limpar bem as calhas da casa, né? E esvaziar a garrafa de PET, potes e vaso. E tentar reciclar, dar uma outra utilidade, cortar, fazer alguma coisa, etc. Isso aqui é a fonte do Ministério da Saúde, tá? A Agência Brasil, relacionada ao Ministério da Saúde aí que eu peguei. Temos outras medidas também, menos efetivas, mas também pode ser usado. O controle químico é utilizado de forma complementar, não é principal, é complementar, ou seja, que complementa, que auxilia ao controle mecânico. O controle mecânico é principal, é essencial, é primordial, e já o controle químico é complementar, tá? Você tem larvicida, que é usado para tratar criadores que não pode ser eliminado, então tem um grande reservatório de água, um ponto estratégico como borracharia e ferros velhos, né? Não vai jogar toda os pneus, aquelas coisas tudo fora, né? O cara trabalha com aquilo dali, uma borracharia, etc. Então o que você faz? Tá lá um reservatório cheio de água com as larvas do mosquito da dengue, o que você faz? Joga o larvicida, aquele agente químico. Tu tem lá um produto e tu vai jogando na água. O inseticida, que no caso é mais um spray que você está jogando no ar, né? Tu tem usado para diminuir a população ali de adulto infectado. Então tem a aplicação espacial, é o UBC, conhecido como fumacê. Ele é recomendado principalmente em situações de surto ou epidemia. Eu já vi isso daí lá na região Manaus, região da Amazonas, às vezes no Pará, quando tem muito surto, algumas cidades eles fazem aí, jogam os inseticidas, né? Faz o fumacê lá, quando você tem aí para tentar eliminar o inseto adulto. Então, larvicida elimina quem? A larva. Então é jogada onde? Vamos lá, deixa eu pegar uma cor azul. O larvicida é jogado na água, e é para eliminar quem? A larva. O inseticida é jogado no ar, né, o fumacê, e é para eliminar o quê? O inseto, o próprio nome já diz, ou o adulto. Vou colocar adulto que fica mais... O adulto, quando o inseto já está adulto, né? Já é o mosquito propriamente dito. E aí eu só pontuei aqui cuidados com intoxicação e resistência. O uso racional de inseticida. Então, intoxicação, você se intoxicar. Porque essa parada não é para fazer mal para ti, mas se jogar muito, vai fazer mal até para ti, né?
né? Então, tu vai jogar numa água que posteriormente tu vai beber essa água. Se tu for jogar o larvicida, pode dar ruim para ti. Tu vai jogar num ar, ali tu vai estar respirando. Também tem que tomar cuidado. E resistência é o quê, professor? Então, é crucial evitar resistência ao vetor quando tu sai matando os insetos, um exemplo, que não tem resistência, então eles morrem. Só que ali vai tendo uns insetos que não vai morrendo por conta daquilo ali. Eles vão criando resistência, eles vão resistindo àquele inseticida. Então, mesmo tu jogando lá o fumacê, né, a aplicação espacial nele, ele vai aprendendo, ele vai respirando e vai se adaptando, entre aspas, àquele inseticida. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos. Aqui, ó. O que ele tá usando aqui? Então, a gente tem... O que ele está usando aqui, professor? Veja. Ah, botou essa pergunta. O que ele está usando aqui? Qual que é o agente químico? Tenho que saber. Está usando na água? Quem é que vive na água? A larva. Então, o que ele está utilizando? Um larvicida. Então, homicida. O que é um homicida? Homo de homem, cida de matar. Então, é o homem que mata outro homem, é um homicida. Larvicida é o que mata a larva. Beleza? E aqui está tendo o famoso fumacê, que só faz quando está tendo pandemia, está tendo uma parada muito pesada aqui. Aí ele faz aqui o fumacê. Opa. Aqui é o fumacê. Ele está utilizando aqui um inseticida. E é onde, professor? Lembra lá? No ar, para matar o adulto. A forma adulta do mosquito. Beleza? Então, deu para pegar essa parte aqui do larvicida e do inseticida? Sim, tranquilo. Tranquilo. Ótimo. E por último, o trabalho aqui do nosso ACE, Agente de Combate à Endemia, envolve o quê? Mapear as áreas de risco. Então, ver qual é a área de risco, né? Então, a área de risco geralmente vai ter o quê? A identificação de área crítica, então é importante identificar a área de crítica, é o índice de infestação predial e IPB, e o índice de breteal e IP são usados para identificar a área com maior risco de transmissão. Então, você vai identificar terreno baldio, casas, quarteirões, no qual tem maior probabilidade de você ter esses criadores do mosquito. Vai monitorar, o agente de combate à endemia realiza visita domiciliares periódica, tem que realizar a visita, e aí para monitorar a infestação do vetor, identificar criadouros, então vai ver ali se tem uns pneus cheios de água no quintal da casa que tu está visitando, vai direcionar ações de controle mais eficazes, vai conversar com a população, com o dono da casa, com o cidadão, o morador, vai orientar ele a tomar os devidos cuidados. Primeiro você vai eliminar, se tem autonomia, olha, eu vou estar eliminando esse criador aqui, beleza, tu vai pegar lá aquele pneu, vai tirar a água, vai movimentar, se vai utilizar o larvicida naquela caixa d'água que não pode secar, ainda vai dizer para ele, olha, é melhor você também depois secar essa caixa d'água, limpar, e depois que você colocar água limpa, tampa ela, beleza? Fazer todas essas orientações. Então, o papel do agente de combate à endemia, ele orienta sobre medidas de proteção do mosquito da dengue, né, que também transmite o Zika e a chikungunya, identificação e eliminação do foco dos mosquitos da Aedes aegypti, e ele vai apoiar os gestores locais, né, idealmente, sejam prefeitura, secretaria da saúde, a secretaria da saúde, e ele vai coordenar e desenvolver ações educativas de controle da doença ou agravo da comunidade. Eu acho que eu tinha colocado alguma, não. Então, basicamente, é isso. Estamos agora encerrando a nossa primeira aula.